Bem-vindos ao podcast Voto a Voto, gravado no Baca Estúdio dentro do espaço Criar e Gravar. Hoje com um convidado especial, Gilsonei, pré-candidato a vereador por Cajamar. Seja bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado, Baca, pela oportunidade. Vamos lá. Esse programa tem o intuito de mostrar às pessoas para te conhecerem, começarem a conhecer você, da onde que você veio, como que você surgiu em Cajamar. Conta a tua história da sua chegada em Cajamar. Em 1992, eu cheguei no Jardim Jurupari. Na época, pertencia à cidade de Santana de Parnaíba. Depois passou a ser Cajamar. Foi lá onde eu cresci, estudei o ensino fundamental em Cajamar e depois fui para Santana de Parnaíba estudar Fundamental 2 e médio lá, pois em Cajamar não tinha escola tão próxima. Teve até uma época que nós tínhamos a opção de pagar um dos dois impostos, né, do IPTU. Na mesma chácara da minha mãe, chegava o imposto de IPTU por Parnaíba e IPTU por Cajamar. E aí depois, sim, virou Cajamar, a divisa ficou pelas águas, né? Não me recordo a data, mas ficou pelas águas. E aí, desde então, o município é Cajamar. Como foi a sua sequência? Até onde você foi na educação? Eu estudei o Fundamental 2 na Escola Abelardo Marques da Silva, que era uma escola estadual em Santana de Parnaíba. De lá, prestei vestibular, passei na Universidade de São Paulo, fui fazer matemática. Mas eu não me formei em matemática lá, né? Curiosamente, eu mudei para física e lá me formei em física. Depois passei por outras instituições de ensino. Passei pela Unifiel em Osasco, onde fiz matemática, fiz educação física, a FACESP, onde fiz pedagogia e pós-graduação em ensino, e agora, mais velho, né, 2022, eu consegui finalmente concluir um mestrado em matemática na Unifesp de Adema. O que não falta é estudo para esse rapaz, hein, pessoal? Muito legal, parabéns. Como foi a sua jornada de trabalho na região? Eu trabalhei como professor desde 1997. Comecei na própria escola que eu estudava, na Abelardo, dei aula lá de 97 até 2000, trabalhei também na Escola Colasso, e depois dali eu fui para o ensino particular, cursinhos, universitário, objetivo, ângulo em São Paulo. Trabalhei em colégios como bandeira objetivo, ingressei no SESI, fiquei até 2018. 2011 ingressei na ETEC até hoje. 2013 na rede objetivo de São Paulo, de Alphaville até a Granja. O que eu faço é trabalhar em sala de aula. Trabalho muito. Hoje tenho 2 cargos públicos. O da ETEC, no município de Cajamar, eu trabalho numa IMEB. O que você prestou atenção de evolução? Os caminhos que foram legais, que você achou certo, os caminhos que você não achou legais, o que você foi observando ao longo desses anos? De Cajamar, quando eu cheguei em Cajamar em 82, não tinha ônibus. Na verdade tinha, né? Lá no quilômetro 29 era o lugar onde nós precisávamos ir para pegar um ônibus. E eu morava ali no Jardim Jurupari, bem distante, né? E aí a gente percebe que teve uma evolução, sim. Chegou asfalto às vias principais. Porém, desde aquela época, a gente já percebe a falta de saneamento básico. Foram feitas as estradas, foram construídos os bairros, loteamentos daqui, dali, mas sem uma preocupação com o saneamento básico e com a estrutura da cidade. Hoje nós temos um problema muito sério na cidade, que ela cresceu, expandiu e a densidade, né, absurdamente alta, para os bairros que não suportam. Essa questão de como crescia, meu pai já me falava, né? Meu pai observava essas coisas e falava, tá tudo errado aqui de novo, vai ficar ruim. Porque nós viemos para cá por conta da chácara, né? Era uma chácara grande e ele queria sossego. E aí quando ele percebe, ele previa essas coisas com o Polvilho e com o centro de Cajamar também, porque ele achava na época que o centro de Cajamar ia crescer bastante. E depois o que a gente percebeu é que o Polvilho cresceu muito e cresceu desordenado. O que você observa hoje nessa crítica geral? Bem, olha só, a gente percebe que teve um avanço, sim, as escolas, né? Hoje a gente tem no município só 6 escolas com ensino médio, por exemplo. E esse fundamental, a gente já chegou a ter aula no boiódromo, né? Hoje não tem mais, nós temos mais escolas. Então, nesse quesito, avançou. Mas continua a questão de ser desordenado. As escolas que nós temos no município não são pensadas para aula. Nós temos escolas que têm lousa semi-transparente verde, que o canetão, nem o preto fica bom. Nós temos escolas que são feitas com janelas de vidro, não são colocadas persianas. A APM precisa bancar a persiana e muitas vezes a gente sabe que a APM não tem esse valor, né? Me trouxeram muita indignação. De repente a gente olha um brinquedo muito caro na escola e não tem a estrutura de canetas, por exemplo, né? Eu hoje compro minhas canetas para poder escrever nas lousas. A escola, a APM, né, da escola, traz para a gente a tinta para repor o canetão, mas os canetões são dos professores. Temos vários problemas na cidade. Não podemos citar a questão do esporte, por exemplo. O esporte na cidade é sucateado. A verba do esporte é pequena, é mal distribuída. Nós temos times muito bem treinados, alguns times. Eu acompanho o vôlei, né, de Cajamar, muito bem treinado. Porém, não tem um suporte para esse garoto, essa garota que está indo treinar.
Eles vão para jogos e quando muito tem um lanchinho para eles, né? Não tem uma refeição de fato. E a gente sabe que são pessoas, né, quase a grande maioria de Cajamar é carente. Então, de repente, a gente não tem tênis. O garoto não vai treinar porque não tem tênis, muitas vezes. E, fora isso, a questão de não ser estruturado, né? Nós não temos hoje um centro de treinamento esportivo. Os treinamentos são feitos em ginásios. Nós temos 3 ginásios principais em Cajamar. Porém, o melhor, né, o que seria o melhor ginásio, que já está bem aquém do que precisaria ser, ele é utilizado quase todo o tempo para outros eventos. Saúde. Nós temos um hospital regional que, quando eu era garoto, era a referência da região. E quem passava mal, tinha aquela questão da emergência, né? Que a gente sabe que é o gargalo da medicina no Brasil, né? Infelizmente, a gente precisa de uma reeducação também. O município precisa começar a entender que a prevenção é melhor, né, do que remediar depois. Exatamente. Porém, a gente tem no município de Cajamar um hospital que continua sendo o mesmo regional de quando eu era garoto. Bem, olha só, o hospital regional era referência na região. Todo mundo que tinha um problema médico ia para o regional. Hoje em dia, mudou. Antigamente, o município de Santana de Parnaíba ia para Cajamar para passar no médico. Hoje, Cajamar que vem para Parnaíba. Parnaíba acabou passando à frente de Cajamar nessa questão do esporte e da saúde. E mesmo na educação, com a estrutura das escolas. Se nós compararmos com a nossa cidade vizinha, a estrutura da escola é bem melhor. A gente pode falar que o salário não é o mesmo. Porém, eu escuto uma piada dos colegas de Parnaíba, que eu ganho R$4 a mais por aula para poder pagar a caneta. Dentro da sua visão crítica que você tem hoje, isso se deve, então, a gestões anteriores e talvez até a gestão atual. O que você tem aí como pré-candidato para ajudar as pessoas? Eu penso que a população precisa ser assistida, ajudada em todas as formas possíveis. A gente precisa pensar no garoto que não tem alimentação. São mais de 5.000 famílias abaixo da linha da miséria em Cajamar. A gente precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar também na educação, não fazer escola bonita para tirar foto, precisa ter isso funcional. A gente precisa ter uma saúde funcionando. Isso, quem estiver à frente do município, vereador, prefeito, precisa começar a pensar mais na população e menos em si mesmo, se autopromover. A gente precisa começar a trabalhar para o povo, para que elas tenham, essas famílias que hoje estão na linha da miséria tenham dignidade. Não é levar uma cesta básica apenas, né? A gente precisa de uma educação de qualidade, a gente precisa de hospital de qualidade, precisamos de esporte de qualidade, cultura de qualidade. Nós não temos cultura na cidade. Acho que a gente tem que ter uma visão geral. São vários os problemas, muitos difíceis solucionados. Não tem como dizer que não são difíceis, não é isso? O Brasil todo tem problema. Porém, nosso município precisa ser olhado nos olhos da gente também, pra gente mesmo. Nós precisamos fazer coisas em Cajamar, para Cajamar melhor para todos. O que você espera das pessoas para que elas venham com você nesse tipo de observação? Que é o seu trabalho hoje como pré-candidato, na busca dessas pessoas, na apresentação dessas pessoas? Hoje a gente tem conversado com muitos munícipes, né? Porque a gente tem uma visão geral. Eu moro num bairro e sei vários problemas de lá. E tento hoje conversar com cada um deles para que me apresentem cada um a sua visão. Por exemplo, no portal onde eu moro, o grande problema relatado é quanto às vias. Todo mundo fala das vias emburacadas, sujeira nas vias. E o maior relato deles lá, né, de quem conversou comigo, é sobre essa questão do trânsito na Tenente Marques, não respeitarem faixa de pedestre. O Paraíso, bairros mais distantes ali do pequeno centro do Polvilho, a conversa já é outra. Básico, é falta de estrutura, né? É uma moradia, né? A gente tem alguns lugares de acampamento ainda, que é uma coisa absurda de se ter, né? Então, não temos um plano de expansão da moradia popular. E aí você vai começando a cavar e achando mais coisas, né? A Vila União, que tem um problema seríssimo ali, que foi ocasionada por empresas, tudo bem, mas tinha que ter sido feito algo a mais, né? Para poder socorrer essa população, que não foi feito até hoje. É feita uma limpeza, né? Demora até muito, né? Mas estruturar realmente, modificar para que as pessoas possam morar como dignidade naquele local, não. Quando nós vamos para outras pontas, né, do município, por exemplo, o quilômetro 43, nós temos 2 bairros ali, um de cada lado da Anhanguera, e nós não temos um retorno. Há muito foi prometido um retorno no quilômetro 45, e nós não temos nenhum projeto. Pelo menos eu não achei o projeto. Se houve o projeto parado, hoje não tem um projeto de se construir ali. E não é uma coisa do município, é uma coisa que o município precisa recorrer ao Estado para que seja feito. A gente sabe que a Autoban controla a estrada, né? A Anhanguera, né? Hoje sabemos que as estradas foram privatizadas. A Autoban tem a concessão da Anhanguera. Então não é o prefeito, não é um vereador que vai construir um retorno lá. Tem que ficar claro isso. Porém, a cidade precisa exigir isso. Afinal, nós temos ali cerca de 5.000 pessoas
pelo último censo, que foi 2022, já está desatualizado, e precisamos olhar com olhos de muito carinho para essa população. Vamos para outra ponta, Paraíso, vamos para Panorama. Quantos são os problemas? Ponunduva, o acesso ao Ponunduva é absurdamente difícil. Nós temos uma estrada atrás da prefeitura que, se fosse pavimentada e ampliada, seria de via rápida de acesso a Ponunduva. Porém, hoje o caminho que a gente tem para fazer Ponunduva do centro de Cajamar é de cerca de 30 minutos, o que duraria ali menos de 15 minutos. Nós já fazemos esse roteiro ali com bicicleta. Muitas vezes passei por ali. De bicicleta nós vamos muito mais rápido por essa estrada velha que é de terra do que um carro indo pela estrada que tem asfalto. É um absurdo. E temos uma questão lá também de evolução, expansão de construções irregulares. Como no município todo temos esse problema. O que a gente tem mais ali é construção irregular. Nada regularizado. E aí saneamento básico não existe. Mais pra frente, as linhas de ônibus, né, que lá tem no Ponunduva são escassas. A avenida principal apenas não atende o público em geral. Então são muitos problemas. Tem bastante coisa para levantar. Levantar, assim, é até mais fácil. Agora, uma vez levantado essas questões, você tem já conhecimento do caminho de como orientar as pessoas a buscarem essa solução? Eu penso que o munícipe precisa participar. Então, o mandato de um vereador, de um prefeito, precisa ser participativo. Principalmente do vereador. O vereador é representante do povo para o povo. Ele é o advogado, ele é o representante do povo. Ele precisa estar com o povo. Ele precisa estar junto das pessoas do munícipe, conversando, discutindo, ver o que é prioridade naquele momento para levar o projeto para que o executivo, sim, faça o papel dele. Entendi. Então agora eu deixo com você as suas palavras. Essas pessoas que estão te conhecendo agora, o que é que elas podem esperar de você para elas confiarem em você, né? Elas terem a confiança em você que você vai representá-los com veemência, com coragem, com tudo que precisa um pré-candidato? Bem, eu trabalho desde 1997. Em sala de aula, e o que eu posso dizer é que muito trabalho para mudança. Penso nisso. O que podem confiar do Gilsonei é um trabalhador, que vai continuar trabalhando sempre, sem descansar, sem pensar nele mesmo, porque foi assim que eu construí minha vida. A minha vida acadêmica foi assim, a minha vida em sala de aula foi assim. Quando eu consigo pensar no outro, quando eu estou ali à frente de uma sala de aula pensando no meu educando, meu trabalho sai melhor. E eu espero isso também de mim, que eu consiga executar tudo aquilo que eu tenho em mente com a questão de trabalho. Mas é trabalhando, que você pode confiar do Gilsonei, ele é um trabalhador. Muito legal. Então, pessoal de Cajamar, fiquem atentos nas pessoas que vocês vão escolher pela disposição, pela qualidade dos pensamentos da pessoa, a ideia que ele tem, o poder que ele tem de poder fazer as coisas por vocês. Então está aqui apresentado o Gilsonei. Deixo aberto o canal para os demais candidatos que quiserem se expressar. Podem vir gravar aqui conosco, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Gilsonei. Obrigado, Baca. Até a próxima.